Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes, né? Amém. Agradeço aos pastores da casa, o Fernando e a Marina, pelo convite. É com alegria, né, que aceitamos aqui o convite de estar com vocês e feliz por ver amigos, né, rever amigos que já há algum tempo nós não víamos, né? Mas aleluia, glória a Deus. Ore pela minha vida, estenda suas mãos para cá e abençoa. Declare as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Peço o Espírito de Deus para trazer da direção dEle. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite aqui estamos, ó Pai, neste lugar que o Senhor escolheu para levantar um altar de adoração ao Senhor nesta cidade. Eu tenho certeza absoluta, meu Deus, que o Senhor escolheu cada pessoa que tem liderado este trabalho e tem os sustentado com Teu Espírito, com a Tua provisão, com a Tua direção. E eu me sinto privilegiado, Senhor, de poder estar aqui hoje, junto com os meus irmãos em Cristo, Pai, celebrando mais um ano, o início de um novo ciclo, de uma nova estação sobre esta casa. E a minha oração, Pai, é que o Senhor venha sobre mim e pela Tua palavra o Senhor possa edificar a vida de cada um de nós aqui, a começar pela minha vida, Senhor. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vou fazer uma breve apresentação para vocês de um material que o Senhor nos deu. Nós tivemos o privilégio de escrever o nosso primeiro livro. Quando eu falo nós, eu e minha esposa, no caso, né? É um livro denominado Restaurando o Sacerdócio do Homem. E esse livro, ele nasceu dentro de um trabalho que nós fazemos com os homens, né? Na nossa igreja. Sou pastor auxiliar na comunidade cristã Recomeçar. E já tem 1 ano e meio que eu tenho liderado o trabalho com os homens, né? O Ministério de Homens. E ouvindo os irmãos, somado com tudo aquilo que eu e minha casa vivemos nos últimos 5 anos, o Senhor compartilhou conosco algumas experiências e aí nós fomos assim empurrados, pastor, pelo Senhor, para poder escrever esse material. E foi algo tão interessante assim que Deus usou uma pessoa para poder profetizar que algo de fato iria acontecer, usou uma outra pessoa para poder cobrar a escrita, né, desse material, até que chegou um ponto que o Senhor me perguntou: por que você não lançou esse livro ainda? E aí eu, poxa, Senhor, de fato eu não lancei ainda porque eu não tenho recurso para investir, é tudo muito caro, né? E sabe o que aconteceu? Eu fui assim tão teimoso em não acreditar no Senhor, eu confesso aqui a minha incredulidade, né, diante de coisas grandes. Foi onde então que o Senhor usou a vida de 2 irmãos para poderem abençoar toda a produção editorial e financiar a impressão desse livro. Então, ou seja, por que eu digo isso? Para vergonha minha, que não cria naquilo que o Senhor estava fazendo, mas para poder glorificar o nome do Senhor, de que de fato Ele acreditou mais em mim, na mensagem que carrega esse livro, né? Então, apesar do título do livro ser direcionado aos homens, restaurando o sacerdócio dos homens, eu tenho recebido aqui testemunho de mulheres que têm sido poderosamente edificadas com a mensagem aqui. São 12 capítulos, com 13º aqui de considerações finais, e o nosso objetivo aqui é de fato trazer para o homem, para o chefe de família, para os casais, aquilo que é a percepção de que nós temos entendido nesse tempo, de você restaurar o altar do Senhor dentro do seu lar, entendendo que existem coisas que você permitiu que sepultasse seus sonhos, sepultassem os poços que Deus colocou para você, e você não tem permitido que o Senhor seja Deus na sua vida. Então, a página, essa capa aqui no caso, né, ela é bem sugestiva, profeticamente ela foi escolhida, onde que ela relata o trabalho que nós visamos com essa mensagem, que é de uma vida seca espiritualmente para uma restauração de uma vida abundante no Senhor. Aleluia! Trouxemos ali alguns exemplares, um preço bastante acessível, que o Senhor possa abençoar o seu coração com essa mensagem. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, abram comigo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 35. Estava buscando do Senhor uma palavra para que pudesse compartilhar com vocês nessa ocasião tão importante, tão oportuna. E o Senhor trouxe muito claro ao meu coração essa palavra. E eu quero ser assim tão fiel com aquilo que o Senhor compartilhou comigo, que algumas coisas aqui eu vou me ater à escrita, para que eu não possa perder aquilo que o Senhor compartilhou comigo no meu coração. Aleluia! E a minha oração é que eu possa compartilhar algo da parte do Senhor de todo o meu coração. Vamos lá.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 a 42, diz o seguinte: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Em outra versão, onde você está hospedado? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem ele disse: achamos. Diga comigo: achamos. Encontramos. Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Uma outra versão diz: filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui. Queridos, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu iniciei um trabalho de discipulado com os irmãos da nossa igreja. E quando eu me sentei com eles para que eu pudesse, assim, iniciar um trabalho do zero, discipulando homens. Discipular homens não é um trabalho fácil. Quem trabalha com discipulado sabe o que eu estou dizendo. E a primeira palavra que veio ao meu coração foi essa: o que buscais? O que vocês querem? Quando vocês saem da casa de vocês para que vocês possam participar de qualquer agenda da igreja, quando você toma a decisão de você congregar, se aliançar com a sua igreja local, o que você está buscando? E eu vou mais além. Quando você olha para o seu casamento, quem é casado aqui? Levanta a mão, só para eu poder saber. Para você que é casado, você sabe responder hoje para si mesmo por qual razão você se casou? Pensa aí. Você que tem filhos, você sabe dizer por qual razão você tem filhos? Você que tem uma empresa, ou você que tem um ofício, um trabalho ao qual você desenvolve no seu dia a dia, você sabe dizer o porquê você escolheu a profissão que você escolheu? Ou será que o lugar onde você congrega, as pessoas com quais você se aliançou e hoje você está casado com elas, os filhos que você tem, a profissão que você tem, a empresa que você tem, o que você está construindo, não foi fruto de uma decisão antecipada no seu coração, aonde que você foi motivado para ter o que você tem? Será que a sua vida até aqui, ela é fruto de uma ação pré-determinada, aonde que você pensou, idealizou, buscou do Senhor, e você está aqui com tudo que você está fazendo? Você é fruto de uma decisão motivada no Senhor, de viver a vida que você está vivendo? Ou será que você chegou até aqui sem saber responder por que você congrega aqui? Por que você se casou com quem você se casou? E por que você tem filhos, ou até por que você não tem filhos? Eu quero resumir essas perguntas somando a pergunta que Jesus fez para aqueles 2 discípulos que tinham decidido deixar de seguir João Batista para poder segui-lo. Jesus olha para aqueles homens e pergunta para eles: o que vocês estão buscando vindo atrás de mim? Imagina aí, com a sua mente santificada, se você tivesse uma oportunidade de se encontrar com Cristo ressurreto, Ele se revelar para você e perguntar para você: o que você está buscando em mim? O que você responderia? É necessário que, em dias tão desafiadores que nós estamos vivendo, nós tenhamos a convicção do porquê que nós estamos fazendo aquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque dia após dia, nós estamos passando por situações aonde nós estamos sendo sobrecarregados com compromissos,
responsabilidades. E olha aqui para mim, me dá sua atenção. Se você não filtrar, se você não escolher com o que você vai se comprometer, você vai pegar muitas coisas para você fazer e você vai fazer todas elas mal feitas. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? As decisões e ações mais importantes da nossa vida, se elas não foram planejadas, é porque nós não idealizamos ou nós não temos uma motivação pela qual nós tomamos essas decisões. Em outras palavras, você pode ter chegado até aqui não por uma decisão sua, mas porque você foi olhando para outras pessoas e tendo outras pessoas como referência, você foi permitindo inconscientemente que outras pessoas tomassem decisão por você. E qual que é o problema disso? O problema é que quando eu e você nós vamos vivendo não a agenda que eu e você queremos para nós mesmos, quando nós vamos assumindo compromissos e responsabilidades, às vezes muito maiores daquelas as quais nós podemos assumir e podemos suportar, a nossa alma ela vai adoecendo. Quando você vai vivendo uma vida que no fundo você acaba assim reconhecendo ao longo do tempo que você não está contente e satisfeito com a agenda que você tem, você adoece emocionalmente. Uma certa profissional da área da saúde mental, uma psiquiatra, ela disse que a depressão, ela não é nada mais, nada menos, quando o seu eu, o seu subconsciente, ele vira para você e fala assim: eu não aguento mais viver essa vida que você está vivendo, porque eu não sou essa pessoa. E quando nós paramos para poder considerar o porquê de depressão, o porquê de ansiedade, o porquê de tantos desconfortos emocionais que muitas pessoas vivem nesse tempo, tirando questões, digamos assim, biológicas, hormônio, tantas outras coisas que porventura podem nos acometer, não estou dizendo que 100% dos quadros de depressão, ansiedade são causados por isso, mas como ministro do Evangelho, como pai de família, como homem que interage com a sociedade, conheço pessoas de vários perfis, eu tenho percebido que a grande maioria das pessoas que se encontram enfermas emocionalmente, elas estão experimentando o que estão experimentando porque elas não estão vivendo a agenda de Deus para a vida delas. Faz sentido? Eu sei que falar sobre ansiedade, falar sobre depressão, falar sobre qualquer desconforto emocional que a gente viva em uma data comemorativa como essa, talvez não tenha nada a ver, mas você vai entender onde eu quero chegar. Porque vocês como igreja, vocês têm o privilégio de estar construindo algo juntos, sim ou não? Aleluia? E vocês estão numa posição privilegiada, onde que vocês têm tudo nas mãos, e quando tudo está nas suas mãos e vocês ainda podem suportar, vocês ainda podem responder de forma sincera quem são vocês, se vocês estão onde vocês devem estar, e se vocês estão construindo o que Deus quer que vocês construam. E se vocês estão ainda tendo essa conexão uns com os outros, sendo acessíveis uns aos outros, isso significa que vocês têm ainda a capacidade de ajustar a rota se for necessário. Porque dura coisa é quando nós percebemos ministros e pastores, quando eles se encontram com algo maior do que eles podem suportar, e eles não podem tomar uma decisão tão importante sem afetar centenas ou milhares de pessoas e milhares de famílias. Começar um trabalho como vocês estão começando, é importante que vocês reconheçam que vocês precisam ter a consciência daquilo que vocês estão fazendo, se está alinhado 100% com o que Deus está pedindo de cada um de vocês. Sabe por quê? A percepção espiritual que eu venho tendo nesse tempo é que as pessoas, elas estão cansadas de congregar em igrejas que não sabem para onde estão indo. Quem entende o que eu quero dizer? Eu já vivi experiências assim, eu acredito que vocês também. E eu percebo que as pessoas, elas não têm dificuldade de servir. As pessoas, elas não têm dificuldade de se doar. Elas não têm dificuldade de ofertar, de dizimar e de se dar integralmente por aquilo que elas acreditam. Mas por que a gente tem percebido que cada vez que se passa, as pessoas têm dizimado menos, ofertado menos? Por que a gente tem percebido que as pessoas, às vezes, elas não têm mais um perfil de servas, mas somente de voluntárias? Eu só sirvo quando é conveniente para mim.
é porque eu tenho percebido, não digo que é a verdade absoluta, mas eu tenho percebido que muitas pessoas, elas às vezes se encontram em situações que elas não mais acreditam naquilo que elas estão vivendo como corpo de Cristo. E começam a se perguntar, começam a se questionar. E sabe de uma coisa? Na maioria das vezes a culpa não está na liderança da igreja. Na maioria das vezes a culpa está em nós mesmos, por nós não entendermos quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e o que o Senhor espera de mim, aonde Ele me plantou. Faz sentido? Conseguir responder perguntas como essa é sinal de maturidade. E para alguns de nós, quando nós paramos para poder pensar a respeito do porquê de tantas insatisfações que nós temos, é uma pergunta que às vezes ela nos leva a considerar que nós não estamos no governo das nossas vidas. Nós estamos transferindo para os pais, para os cônjuges, para os filhos, para os nossos pastores, aquilo que é uma responsabilidade nossa. Porque por mais que a sua liderança, ela tenha uma responsabilidade de conduzir você a passos verdejantes, levar você a águas de descanso, a convicção que leva a mim e a você a nos sacrificarmos, para que nós possamos morrer para nós mesmos e viver para Deus, ela não vem somente pelo seu relacionamento com a igreja, ela vem principalmente por uma revelação que eu e você precisamos ter no Senhor. Isso se eu e você estamos tendo relacionamento íntimo com o Senhor. Trocando em miúdos, falando em outras palavras, se eu e vocês, nós não tivermos uma vida íntima com o Senhor no nosso particular, no que vem dizendo por aí, no nosso secreto, se eu e você nós não temos vida com Deus de segunda a sábado, não espere que um culto de domingo ou de terça-feira da sua igreja vai fazer o que Jesus não está conseguindo fazer na sua vida de segunda a sábado, porque não vai. Aí eu pergunto novamente, o que nós estamos buscando quando nós estamos congregando? Ao trabalhar com discipulado, eu percebi uma coisa interessante. Você pode dar o seu melhor para você pastorear, para você discipular, para você aconselhar, para você servir as pessoas. Mas se as pessoas às quais são fruto do seu discipulado, do seu pastoreio, do seu aconselhamento, da sua liderança, se essas pessoas elas não se converteram ao Evangelho de Cristo, é impossível você transformar, pelo poder da palavra, uma pessoa que não se converteu ao amor de Cristo. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui mesmo? Aleluia! Olha que coisa interessante. Aconteceu algo à tarde que até acabou contribuindo, acho que foi muito de Deus que aconteceu hoje para contribuir com o contexto da palavra. Eu recebi uma mensagem de um líder de um ministério de homens de uma igreja, ao qual eu ajudo de vez em quando. Líder do Ministério de Homens, ele mandou uma mensagem para mim, me pedindo uma indicação de algum profissional, de algum terapeuta, ou terapeuta mulher, que fizesse terapia de casal. Porque ele e a esposa dele já não estavam mais assim se suportando, a coisa já não estava indo bem, e eles já estavam a ponto assim de quase se separar. Líder de Ministério de Homens, ok? Não digo para julgamento, eu digo pelo cargo de responsabilidade, ok? E aí eu falei, gente, o que eu vou responder para esse homem? Aí eu peguei o WhatsApp, que ele mandou um áudio por WhatsApp, e respondi ele falando, meu irmão, vamos lá. Antes de eu te indicar, eu tenho essa profissional para poder te indicar, permita-me te perguntar duas coisas. Porventura, todos os conselhos que os seus pastores, os seus líderes te deram, você já obedeceu todos eles? Se você já tiver obedecido a todos os conselhos que os seus pastores te deram, e você não viu resultado no seu casamento, vamos considerar então que os seus pastores eles não têm tanta experiência com casais. Então você já buscou aconselhamento com casais especializados, que trabalham somente com casais para aconselhar vocês? E se você recebeu esse aconselhamento, você aplicou aquilo que eles disseram a seu respeito? Sim ou não? E se você já fez tudo aquilo que, pelo aconselhamento e pela palavra, você sabe que vocês tinham que fazer, e se mesmo assim ainda não surtiu efeito, então quero acreditar que o problema de fato pode ser psiquiátrico, tanto o seu quanto da sua esposa, aí eu vou te indicar uma profissional. Adivinha o que ele me respondeu, pastor? De fato não obedeci tudo.
Quando nós temos uma agenda particular e secreta, e tão secreta que às vezes a gente nem sabe que a gente tem essa agenda dúbia, quando nós temos uma agenda particular e secreta, e nós começamos a seguir a Jesus, começamos a congregar numa igreja, e essa agenda ela fica velada no nosso coração, por mais que a igreja se esforce para te edificar, te abençoar, levar você ao crescimento espiritual, a sua agenda particular, ela nunca vai permitir que você cresça na proporção que a sua igreja trabalha para que você possa crescer. E qual é o problema disso? O problema é que quando nós temos uma agenda secreta, uma agenda secular, não alinhada com o propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos passando anos e anos, e além da gente não contribuir com o crescimento espiritual, emocional e material dos nossos e da igreja onde a gente congrega, nós acabamos atrapalhando a vida daqueles que nos servem. Faz sentido? Porque não existe uma inércia no mundo espiritual. Ou você soma, ou você subtrai. Ou você agrega valor, ou você subtrai valor da igreja onde você congrega. E congregar numa igreja, vamos lá, é muito importante falar isso aqui. Congregar numa igreja não tem que ser um relacionamento de conveniência, aonde que você vem todas as vezes com a expectativa de você receber e receber. Eu sei que, assim como eu e minha esposa, você teve uma dor que despertou você para a necessidade de você encontrar a Cristo. Então, quando você veio para a igreja, você veio diretamente buscando a Cristo? Eu acredito que não. Todos nós, antes de nos convertermos, eu não vou dizer todos, a maioria de nós, antes de nós nos convertermos, quando nós viemos para a igreja, nós não viemos buscar o conhecimento de Deus. Nós viemos buscar o quê? Solução de problemas. O casamento estava ruim, as finanças estavam ruins, ou nós estávamos enfermos, ou tinha alguém enfermo na família, ou tinha alguma coisa que nós precisávamos de solução. Sim ou não? Aleluia? Vamos ser transparentes aqui? Cartas brancas aqui abertas, aleluia? Só que aí o que acontece? Assim como Saul, em busca das jumentas do seu pai, ele teve um encontro com o profeta de Deus, que trouxe a revelação do destino, do propósito e da vocação de Deus sobre a vida dele, e a vida de Saul nunca mais foi a mesma. Então, cada um de nós que somos egoístas, Deus tem uma isca para poder nos pegar. Então, na nossa necessidade, na nossa dor, nós conhecemos o Senhor, aleluia. E uma vez que nós conhecemos o Senhor, talvez não ficou claro para você, mas eu acredito que pela palavra, pelo relacionamento com a igreja, o Senhor nos perguntou: o que você está fazendo aqui nesse lugar? Por que você está me buscando? O que você quer comigo? Qual é a sua expectativa em mim? E se, porventura, eu e você, nós não temos crescido espiritualmente, se nós não temos amadurecido espiritualmente e emocionalmente, pode ser que nós tenhamos crescido até materialmente, mas se você não cresceu espiritualmente, se você não tem crescido emocionalmente, eu acredito, é uma suspeita pastoral que eu tenho, de que você ainda está mantendo uma agenda secular diante do Senhor e diante da igreja. Você ainda não se aliançou de todo o seu coração. O seu relacionamento ainda com Cristo e com a igreja é um relacionamento movido por consumo. E sabe qual é o problema de um relacionamento por consumo? Que no dia em que aquela igreja que o Senhor te implantou nela, ela não te dá mais aquilo que você egoisticamente está buscando, no seu coração você diz: essa igreja não serve mais para mim, meu tempo aqui acabou. Ô pastor, vou mudar de igreja porque Deus está me direcionando para outro lugar. Não estou dizendo que 100% dos casos são assim, amém? Aleluia? Você tem maturidade para discernir isso? Mas é muito comum a gente perceber que nós, quando nós somos contrariados e decepcionados pelas circunstâncias, nós temos a tendência primária de culpar os outros. Quando o marido está ruim no casamento, a sua primeira reação é de culpar quem? Culpar a sua esposa. Quando a esposa não está bem no casamento, a sua atitude primária é culpar quem? Culpar o seu marido, ou culpar os filhos. Uma pessoa que vive na carne, uma pessoa egoísta,
ela tem essa atitude primária de querer culpar os outros pelos seus erros e pelas suas dificuldades, e de não assumir responsabilidade. E isso é atitude de quê? De pessoas vitimistas, pessoas que não entenderam quem são, o que carregam e ao Deus a quem servem. Vocês estão aqui? Porque uma vez que eu e você nós identificamos quem nós somos, o que nós carregamos e o que o Senhor está construindo em nós, quando é trago uma demanda, seja do seu cônjuge, da sua liderança ou dos seus filhos, para você te corrigindo, te exortando, a sua primeira atitude não é se defender do seu erro e nem justificar se você reconhece que você está errado, mas sim você o quê? Entender que porventura de fato você de fato está errado e você precisa emendar o seu caminho e se arrepender daquele momento. Porque para cada um de nós que nós estamos em Deus, o que a gente precisa reconhecer? Que o viver é Cristo e o morrer o quê? É lucro. Seja no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com o seu dinheiro, em todas as áreas da nossa vida, até mesmo no trabalho, o Senhor se faz presente e Ele utiliza cada uma das circunstâncias para quê? Para poder nos exortar, nos edificar, nos encorajar e nos levar ao quê? Ao amadurecimento. Porque uma coisa nós precisamos considerar que é de vital importância para toda igreja. Antes de uma igreja crescer em números e em estatura, ela precisa crescer como? Em maturidade. Maturidade espiritual. Vocês estão entendendo? Então, o crescimento espiritual, ele precisa anteceder o seu crescimento emocional, o seu crescimento material. Porque a igreja, ela não tem razão para existir se ela não está subordinada ao senhorio de Cristo. A igreja, ela não tem razão para poder existir se ela não está comprometida com a missão de Cristo. E a missão de Cristo é resgatar aqueles que estavam perdidos. A missão de Cristo é justificar aqueles que estavam perdidos. A missão de Cristo é reconciliar um homem com Deus e fazer com que esse homem se torne a imagem e semelhança dele mesmo, de Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, pastora, se cada um dos membros dessa igreja tiverem uma agenda particular, querendo uma coisa diferente de Jesus, será que nós vamos crescer espiritualmente como igreja, em maturidade? Entende isso? Gente, se um casal, se apenas duas pessoas, elas não conseguem prevalecer nos dias maus, porque se o homem tem uma agenda, se a esposa tem outra agenda, por isso o casamento ele não consegue subsistir, como que você me fala como igreja, com dezenas, centenas, milhares de pessoas pode prevalecer no dia mau, se cada pessoa tem uma agenda própria diante do Senhor? Quem está me entendendo? Aleluia? Vocês estão entendendo? Então, considerando essa experiência que esses dois discípulos tiveram diante do Senhor, eu acho importante nós considerarmos aqui 4 conselhos pastorais para que nós possamos crescer em maturidade. Primeiro conselho: responda para si mesmo, de todo o coração, o que de fato você quer. Pense aí, talvez você está aqui navegando no que eu estou dizendo, você está pensando, idealizando, matutando, mas me permita levar você a um encontro com você mesmo e responda para si mesmo, o que faz você sair da sua casa, para que você possa ter comunhão com esta igreja, ter aliança com a igreja que você tem. Por qual motivo? Nós precisamos ter ciência do que de fato queremos, e se como membros de uma igreja não temos nossas expectativas erradas em Cristo. Nós não podemos e nem devemos colocar nossa esperança em Cristo para que Ele e a sua igreja possa nos satisfazer individualmente, porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, e sim uma realidade eterna que visa a glória de Deus e a restauração de pessoas. Aleluia. E para poder trabalhar em prol de outras pessoas, para restaurar outras pessoas, sabe de uma coisa?
aquela oração que nós fazemos de 5 minutos antes da gente dormir não é suficiente. Como assim? Você está dizendo que não existe poder na oração? Não, não estou dizendo isso. A oração tem poder. Mas sabe de uma coisa? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35 diz que o mundo conhecerá que nós somos representantes dele, discípulos dele, se nós tivermos amor uns pelos outros. Eu não sei você, mas eu tenho a convicção que eu estou sendo suportado pela igreja onde eu congrego, quando eles me ajudam nas minhas dificuldades, quando eles estendem as mãos quando eu preciso, quando eles me socorrem nos momentos que eu mais estou necessitado. Quem está me entendendo? Porque assim como a fé, o amor não é uma coisa que você demonstra à distância. O amor você demonstra como? Com atitudes, com presença. E se tem uma coisa, presta muita atenção nisso, se tem uma coisa que tem nos faltado para que possamos demonstrar amor, não é dinheiro, é tempo. E se tem algo que eu e você valorizamos mais do que dinheiro, é o fator tempo. A maior prova de amor que nós podemos dar aos nossos irmãos, aqueles que de fato nós amamos, não é uma oferta que você dá para ajudá-lo a pagar uma conta. Isso é importante, aleluia. Mas quando nós pessoalmente fazemos parte da vida daqueles aos quais nós nos importamos, com isso, como um ferro afia um ferro, assim um amigo edifica a vida do outro amigo. Assim nós aprimoramos a vida do outro amigo. Quem está me entendendo? Aleluia. Só que a questão é, se eu e você, nós não estamos tendo disposição para investir tempo e energia para estar presente com aqueles que necessitam, nós precisamos rever se de fato nós somos servos de Cristo, ou se nós estamos congregando pela nossa própria conveniência. Faz sentido? Quem aqui às vezes não sente falta de uma ligação, de uma presença, de uma visita, de alguém não que apenas passe pelo corredor e pergunte para você como é que você está, está bem? É um cumprimento, não é uma pergunta, é ou não é? Uma pergunta é quando a pessoa coloca a mão no seu pescoço, no seu ombro, olha nos seus olhos e fala: meu irmão, me fale, como é que você está, cara? Você está bem? E na maioria das vezes, quando a gente olha nos olhos de uma pessoa, com a mão nos ombros, a gente abaixa a cabeça, olha nos olhos dela e pergunta: você está bem? Na maioria das vezes é como se a gente colocasse uma chave, destravasse uma porta e a pessoa se abrisse, e tudo aquilo que está retido fosse posto para fora. E por que a gente está represando muita coisa? Eu sei que às vezes é por vergonha, mas na maioria das vezes é porque quando nós olhamos para um lado e para o outro, a leitura que muitos de nós temos é que quem de fato se importa. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui? Faz sentido? Essa semana eu tive uma semana muito difícil, muito. Minha esposa testemunha. E isso não acontece com o pastor e com a pastora, né? Vocês aqui não vivem isso. Mas pense em um perfil de pessoas que, em momentos de mais necessidade, vivem muita solidão. É o perfil dos pastores. É o ministério pastoral. Porque os desafios são grandes. Nós temos que lidar com as nossas próprias cargas e com as cargas de vocês. E pergunta é: quem de fato tem sido aberto e disposto para ajudar os pastores? Com maturidade, em espírito e em verdade. Entende isso? Aleluia. Porque fato é, meus irmãos, se nós fizermos uma roda viva aqui para a gente poder debater, discutir, conversar e ter tempo para a gente poder abrir o nosso coração, 1 hora de bate-papo, de comunhão, sem perder a amizade, sem julgamento, meu irmão, nós vamos voltar para casa assustado e espantado com a realidade que um ou outro está vivendo. De tanta coisa que nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor, mas a gente está tão ocupado com tantas coisas que a gente não tem parado a nossa vida para ajustar o que a gente precisa ajustar.
Então o primeiro conselho pastoral que eu trago para nós é que nós precisamos de fato responder o que a gente está buscando. Porque enquanto nós estamos comprometidos com a nossa própria vontade, vaidade, desejos pessoais, nós não vamos estar disponíveis ao próximo, não de todo o coração. Vira para o seu vizinho e pergunta para ele: você está disponível? Muitas pessoas buscam uma igreja para encontrarem soluções para seus problemas, mas não buscam a Cristo. Alguns buscam soluções para os seus problemas e encontram a Cristo, mas muitos ainda permanecem em uma região onde se relacionam com a igreja somente por causa das suas necessidades, e quando todas elas são supridas, então lhes falta um motivo, uma razão para permanecerem aliançados com Cristo e com a sua igreja. Então concluímos que tal relacionamento era apenas de conveniência e não aliança, fundamentados no senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Segundo conselho pastoral: reconheça que somos provados todos os dias. Quem aqui já foi provado essa semana? Aleluia! Assim como Jesus questionou a motivação da ação que aqueles 2 discípulos tiveram em segui-lo, ele também nos provará. Olha que interessante. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, dos versículos 2 a 4, Tiago 1, dos versículos 2 a 4, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo, ou seja, é uma coisa que eu e você temos que saber, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz o quê? Perseverança, que é a capacidade de você andar uma milha a mais, de você ir para o próximo nível, de você caminhar mais um pouco, de você amadurecer para a próxima fase, amém? Sabendo então que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha aqui para mim. Independente se você tem consciência ou não, se você fez uma aliança com Deus, se você entregou a sua vida a Cristo, eu e você, nós seremos provados nas nossas motivações e intenções. Se eu e você hoje, nós não temos aqui com clareza uma resposta, o que nós estamos buscando, congregando nessa igreja, as circunstâncias às quais a provação, as circunstâncias pelas quais eu e você seremos provados, elas vão exigir de mim e de você que nós venhamos a dar essa resposta no nosso dia a dia. Porque quando eu e você nós somos provados na nossa fé, aí você de fato se mostra quem de fato você é. E se você é aprovado e reprovado, fique tranquilo que todos nós aqui já tivemos experiência de sermos provados e reprovados, sim ou não? Só que o problema não está em eu e você sermos reprovados. O problema está o que eu e você fazemos quando nós somos reprovados. Porque o texto que nós acabamos de ler, Tiago nos fala que, se você sabe que a aprovação, ela tem por objetivo despertar a sua consciência, para que você saiba do que de fato você é feito, o que você quer e para onde você está indo, ou quem de fato é o seu Deus, se é o Senhor ou se é o seu próprio ventre. Tiago fala que essas provações, dia após dia, elas têm a capacidade de aperfeiçoar a mim e a você, fazendo com que eu e você sejamos o que? Pessoas perfeitas. A palavra perfeita aqui do original do grego, ela não traz o sentido de uma pessoa que não comete um erro, se traz o sentido de uma pessoa que é madura, que é sábia, que é diligente, que sabe o que tem que fazer em cada circunstância da sua vida. E não somente uma pessoa madura, mas uma pessoa íntegra. O que é uma pessoa íntegra?
Não é no sentido pejorativo aqui que eu vou falar isso, porque no nosso português, se a gente fala que fulano não é íntegro, a gente está dizendo o quê? Que ele é um mau caráter, sim ou não? Não é verdade? Só que no contexto aqui do Novo Testamento, a palavra integridade, ela traz o sentido de uma pessoa que já foi construída por completo ou não. Talvez isso não aconteça aqui na Bola de Neve, talvez só lá na igreja onde eu congrego. Mas sabe o que a gente tem percebido? Homens e mulheres com 30, 40, 50 anos, que estão em corpo de adultos, mas emocionalmente agem como adolescentes. Porque não tem integridade. Não é que a pessoa não tem um bom caráter, não é sobre isso. É que ela não está completa como pessoa ainda. Vocês estão entendendo? Então, quando vem a aprovação, se a aprovação sinaliza que você não foi aprovado porque eu e você fomos menino, isso sinaliza uma coisa: peraí, para que eu possa ser uma pessoa então íntegra, eu preciso amadurecer, porque eu estou no corpo de alguém que tem 40 anos, mas eu estou agindo como uma criança com pirraça, com teimosia, com desobediência, com rebeldia. Vocês estão entendendo? Aleluia. Então, considerando as provações que eu e você estamos passando, você está triste por tanta luta que você está enfrentando, ou você está alegre porque você está sendo provado? Quando você é provado, você fica alegre, ou você se sente irritado porque você está sendo contrariado? Qual que é a sua reação? Tem alguém aí? O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, olha o que Pedro diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, ou seja, justiça imputada, algo já foi feito para nos tornar novas criaturas, nos regenerou para uma viva esperança. Significa então que existe algo sólido, inabalável, que está aguardando a mim e a você. Mediante o que nós fazemos? Não, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, diga comigo, nos céus, para nós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha que interessante, versículo 6. Nisso nós devemos nos alegrar, nisso nós devemos nos exultar, embora, olha o que Pedro diz, embora no presente momento, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro está celebrando a glória de Deus, bendito seja o nosso Senhor, por aquilo que Ele fez, nos dando o direito, nós que não tínhamos esperança de vida. Olha só, antes a nossa alegria estava no início do mês, porque recebíamos um salário, ficávamos felizes porque a grana caiu na conta, aleluia, mas no dia 6 e 7 já ficávamos infelizes porque o dinheiro acabou. Ficávamos felizes porque trocamos o carro, mas 2 meses depois a alegria do carro passava. Ficávamos felizes porque tínhamos uma promoção na empresa, o salário aumentou, mas 2 meses depois a gente arrumava despesa para aquele aumento do salário e a alegria acabou, a gente voltava a ficar endividado como antes. Igual aquela mulher do poço, que ia no poço todos os dias, buscava uma água para saciar a sua sede, até que teve o dia que ela se encontrou com a fonte de vida eterna, que deu para ela uma água a jorrar para a vida eterna. E a sede dela, que ela carregava, que levou a ela a ter 5 maridos, estava com 6 que não pertencia a ela, foi saciada de uma vez por todas. Aleluia? Entende essa viva esperança? Mas qual que é a dificuldade que nós estamos tendo? De mesmo tendo essa promessa sobre as nossas vidas, de nos alegrarmos em meio às circunstâncias adversas. Por que a gente tem dificuldade de se alegrar quando nós estamos sendo contrariados pelo Senhor? É porque nossa expectativa não está naquilo que é eterno, está naquilo que é o quê? Terreno. Se a minha expectativa em Cristo,
se a minha expectativa em se alegrar em Cristo, se a minha disposição de me satisfazer, de me contentar com o Senhor, com Cristo, se limita ao que Ele pode fazer por mim, o apóstolo Paulo fala aos 1 Coríntios no capítulo 15, nós somos, dos homens, os mais miseráveis. Porque nós possuímos a promessa, nós possuímos a presença, nós possuímos o poder, mas nós estamos focados somente no que esse mundo pode nos dar. E se nós estamos focados somente no que esse mundo pode nos dar, como que eu e você seremos restaurados, transformados de dentro para fora? Posso ir além? Olha uma coisa interessante que a gente não percebe. Muitos de nós estamos vindo na igreja buscando o quê? Melhoria de vida. Só que essa não é a promessa do Evangelho do Reino. Jesus, seus discípulos, os apóstolos, eles nunca prometeram para nós que a nossa vida iria mudar, iria melhorar. Ele disse que nós seríamos o quê? Transformados. Paulo não teve a vida melhorada, pelo contrário, a vida dele piorou e muito, depois que ele conheceu a Cristo. Mas ele foi o quê? Transformado. Pedro teve a vida melhorada depois que ele conheceu a Cristo? Não. A vida dele piorou, no sentido carnal, tá? Falando de conforto, amém? Vocês estão entendendo? Todos aqueles que decidiram seguir a Cristo em espírito e em verdade, a vida deles melhorou? Não. Leia a história da igreja. Todos aqueles dos 3 primeiros séculos que confessavam Jesus como Senhor e tinham de fato Jesus como Senhor das suas vidas, a vida deles foi transformada, mas a vida deles não mudou. Se você não tem isso muito claro no seu coração, você vai se manter no lugar onde que você não consegue exultar quando Deus permite que a provação venha sobre você. Porque uma vez que essas provações vêm, o que fala no versículo 7? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui? Vamos traduzir. Uma vez que a minha fé e a sua fé, ela é aprovada, nós temos então a oportunidade de deixar para trás aquilo que é da carne, deixar para trás aquilo que é do velho homem, para a gente poder viver a agenda de uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus. Se a minha mente e a sua está focada no que você vai comer, no que você vai beber, no que você vai vestir, no que você vai construir, no que você vai conquistar, nós não vamos perceber o que as provações elas podem promover na vida da gente. Nenhum amém? Vocês não estão gostando nada do que eu estou falando, né? Nem eu. Os 2 discípulos de João Batista e Pedro encontraram a Cristo, e isso porque o buscavam. Semelhantemente, nós o encontramos, conscientes ou não, e aquilo que buscávamos em nossas vidas. Opa, vamos lá. Conscientes ou não, nós estávamos em busca de algo. Eu vou traduzir de uma forma simples aqui: em busca de satisfação e de contentamento. Quando eu e você nós viemos para a igreja buscando solução de problema, você não quer solucionar o problema em si, deixa eu ir além aqui. Você quer o quê? Uma vida que te traga satisfação e contentamento. Só que veja bem, talvez você já experimentou isso. Você está saudável, não te falta dinheiro, a sua vida não tem falta de nada, está tudo em paz, mas lá no fundo está faltando ainda alguma coisa. E o que será? Algo que o dinheiro não pode comprar, algo que nenhuma pessoa, humanamente falando, pode te proporcionar. Aquilo que nós tentamos nos preencher com carros,
casas, dinheiro, relacionamento, drogas, sexo, álcool e tantas outras coisas que as pessoas usam para tentar se satisfazer, nenhuma dessas coisas tem o poder de suprir aquilo que nós buscamos como filhos e filhas de Deus, que só pode ser suprido pela presença. Alguém certa vez disse que existe um buraco dentro de cada homem e de cada mulher que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Aleluia? Faz sentido para você? Então, quanto mais nós demorarmos em aceitarmos o fato de que hoje não vive mais eu, não vive mais você, mas Cristo vive em nós, e nós precisamos então colocar todas as nossas expectativas centralizadas naquilo que é a agenda de Deus para a nossa vida, o quão rápido nós decidimos morrermos para nós mesmos para vivermos a agenda de Deus, mais rápido será o meu e o seu crescimento espiritual. E aquilo que de repente nós estamos nos esforçando para ter, para obter, para conquistar, meus irmãos, se aquilo que eu e você precisamos para o cumprimento de um propósito incluir riquezas, dons, pessoas, estruturas, saiba de uma coisa, Deus vai suprir. Por quê? Porque para toda visão, Deus ele tem uma provisão. Aleluia? Para toda visão, Deus tem uma provisão. A questão não é você se esforçar mais para ter mais. A questão é você morrer para si mesmo, você se submeter cada vez mais, para que você perceba o rio de Deus fluindo sobre a sua vida. É um rio. Qual que é a diferença do rio para o lago? Quando você está no lago, você determina para onde você vai. Mas quando você entra no rio, se você não bater os braços, o que vai acontecer? O rio vai te conduzir na direção que o rio tem. Terceiro conselho pastoral: se submeta ao processo de Deus e seja transformado. Congregar em uma igreja nos promoverá situações onde seremos provados em nossas motivações e nossas intenções. Assim como aconteceu com os discípulos que andaram com Jesus, nós seremos provados, e quando aprovados, nós seremos então levados para o próximo nível. O próximo nível, preste atenção nisso, ele não é um lugar de honra ou um lugar de posses e de recompensas, mas sim um lugar de maturidade, onde nos tornamos semelhantes a Cristo. E assim, Deus cumpre parte do seu propósito em nós, que é revelar Cristo através de nós e de nos comissionar para a sua missão. Traduzindo, qual é uma das principais oportunidades que nós temos dentro da igreja? De aprendermos na palavra? Sim, também. Mas uma das principais oportunidades que nós temos dentro da igreja é de sermos contrariados, olha para mim, frustrados, decepcionados, pressionados, cobrados e muitas vezes angustiados. Você pode mudar de igreja 10 vezes. 10 vezes você vai experimentar provações através dos relacionamentos dentro da igreja. Faz sentido? Igreja é uma família. E o problema é que hoje a gente percebe é que se nós temos um relacionamento de conveniência com a igreja, o nosso serviço a Cristo, ao corpo de Cristo, ele sempre vai ter a característica do voluntariado. Qual que é a diferença do servo para o voluntário? O servo, ele faz aquilo que é necessário para agradar o seu Senhor, que é Cristo. Mas o voluntário não. O voluntário, ele faz o que é conveniente quando dá para ele. Se é desconfortável para ele, ele não faz. E te diz o não com um sorriso. Hoje eu não posso. Não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo que nos é pedido, amém? Aleluia. Mas nós temos que ser servos naquilo que nós temos a revelação daquilo que o nosso Senhor está nos pedindo. Aí eu te pergunto, o que o seu Senhor tem te pedido que eu e você nós não temos obedecido? Temos protelado, empurrado com a barriga, deixando para poder fazer depois, para fazer amanhã. Irmãos, olha que coisa interessante, eu estou caminhando para o final.
Existe uma diferença entre motivação e intenção. Para resumir, motivação é o que você quer fazer. É o que leva você a tomar as atitudes que você toma no seu dia a dia para você alcançar um objetivo. E intenção é como você vai fazer. Aqueles 12 que caminhavam com Jesus, nós sabemos que um se perdeu, mas um deles aqui, ele foi provado na sua motivação e ele foi aprovado. Que foi quem? Foi Pedro. Na sua jornada com Jesus, Pedro, ele teve a oportunidade de receber de Deus Pai uma revelação ao qual ele conseguiu entender quem de fato Jesus era. Não apenas o filho de José, o filho de Maria, mas Jesus foi quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que notem, aquele que foi aprovado na sua motivação, ele buscava o Cristo e ele o encontrou. Por quê? Porque André, quando foi ter com ele, ele diz: nós achamos aquilo que nós estávamos procurando. Nós encontramos aquilo que durante toda a nossa vida nós estávamos procurando. Me permita fazer uma comparação muito importante aqui, irmãos. Olha aqui para mim, isso é importante. Diferente de nós, os judeus, eles tinham a expectativa de que o Messias se manifestasse. Desde criança, eles ouviam isso, diferente de nós. Nós, desde criança, o que nós escutamos dos nossos pais? Se prepare, meu filho, pois Jesus está voltando. Honre ao Senhor, meu filho, porque Jesus vai voltar e resgatar a sua noiva, e nós não podemos ser encontrados nus. O que eu tenho percebido, que a grande maioria de nós, que nós temos ouvido é: estude, trabalhe, ganhe dinheiro, busque o melhor, conquiste, cresça, aconteça, não deixe ninguém pisar em você, faça, construa, não conseguiu ainda, você é um derrotado, não construiu ainda, você é uma derrotada. Faz sentido? E se nós passamos décadas da nossa vida ouvindo que sucesso na nossa cultura é ter e fazer, aonde que está a nossa expectativa em aguardar pela manifestação do Cristo? Por isso que muitos de nós, quando nós buscamos a Cristo, nós não buscamos porque nós estamos buscando a glória de Deus. Procurando a glória de Deus, nós encontramos o Filho. Aleluia! Só que nós estamos buscando melhoria de vida, e buscando melhoria de vida nós encontramos a Cristo. Só que trazendo então a comunicação que foi dada para um povo judeu, para a nossa linguagem sul-americana, quando Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. O que Jesus está dizendo é: tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida na sua cultura familiar, se você não renunciar, você não vai conseguir me seguir. Se você não estiver disposto a ser contrariado, decepcionado, frustrado e pressionado para se transformar na nova criatura que eu já coloquei a semente dentro de você, você não vai suportar estar do meu lado e me seguir. Eu não sei aqui, mas na igreja onde eu congrego, nós temos um volume gigantesco de pessoas que elas estão como Moisés em Midian. Querem, digamos assim, o Senhor, querem a liturgia, mas não querem relacionamento com a igreja mais. Por quê? Se decepcionaram. O problema de um decepcionado, de um frustrado, é que ele não entende que muitas das circunstâncias que a gente passa é o Senhor nos contrariando para a gente poder entender que nem só de pão a gente vive, nem só de tapinha nas costas a gente vive, nem só da aprovação das pessoas a gente vive, mas segundo o que o próprio Senhor Jesus disse para Satanás, mas sim da palavra da boca do Senhor é que nós vivemos. Será que aquela frustração, decepção, aquela pressão que eu e você sofremos, não foi o próprio Senhor usando pessoas e circunstâncias para poder matar o seu velho homem, para que você deixe para trás aquilo que precisa ser deixado, para que você possa viver a plenitude da vontade do Senhor para a sua vida? Será? Será que você nunca teve essa impressão, essa expectativa no seu coração? Pedro, que foi aprovado em sua motivação e recebeu responsabilidades da parte do Senhor, ele foi reprovado na sua intenção, e em duas circunstâncias.
Alguns versículos depois do texto de Lucas 16, quando Pedro recebe a revelação de quem era Jesus, Pedro, quando ele escuta Jesus dizendo que era necessário que ele fosse traído, que ele fosse preso, que ele fosse morto, Pedro, ele se aproxima do mestre e tenta privar Jesus de passar por aquelas circunstâncias. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas do homem. Todas as vezes que nós queremos viver o evangelho do conforto, todas as vezes que nós queremos viver o evangelho sem renúncia, todas as vezes que a gente quiser viver o evangelho de comodidade para mim e para sua casa, onde que você não serve, onde que você não se doa, onde que você não se sacrifica, onde que você não se coloca para morrer de fato por seguir a Cristo, sim te dizer, mas você não está cogitando das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Por isso que a gente não cresce espiritualmente. Faz sentido? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus motivado por isso? Para resumir, para a gente fechar, em Mateus no capítulo 26, versículos 69 a 75, vou simplesmente descrever, não vou ler para a gente poder ganhar tempo. O apóstolo Pedro, ele estava com os discípulos, junto com Jesus. Perdão, eu li um texto que estou falando de outro. Um minutinho, irmãos, que eu anotei errado aqui. No Evangelho de Mateus, deixa eu abrir aqui para não confundir. Capítulo 26, perdão. Anotei errado no meu esboço aqui, irmãos, paciência comigo. Mateus 26, versículo 31, diz o seguinte: então Jesus lhes disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão o quê? Dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás o quê? 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro estava falando a verdade, sim ou não? Sim. Ele estava disposto de fato a morrer por Jesus, a não se escandalizar com ele. Mas aqui está o ponto da diferença entre motivação e intenção. A motivação era, ele queria o Cristo, viver o reino vindouro do Cristo. Só que a intenção dele era que esse reino fosse aqui na terra, e não um reino eterno. Quando Pedro viu que Jesus ele foi preso, quando Pedro sacou da espada para poder defender Jesus, e Jesus mandou Pedro guardar a espada, Pedro entrou em crise. Assim como eu e você, quando nós queremos fazer muito algo para o Senhor, e nós tomamos um não, como que eu e você reagimos? Perna para quem te tem. E quando Pedro, aí fala no versículo 69 em diante, quando Pedro, ele estava então, ali se aquecendo no fogo, e ele foi questionado por 3 vezes, se ele era discípulo de Jesus, o que ele disse? Não sou, não andei com ele, não conheço ele. Talvez eu e você, nós nunca fomos questionados ao ponto como Pedro foi questionado. Mas será que semelhante às circunstâncias como Pedro teve as suas intenções questionadas, será que nós também não estamos negando o Senhor? O senhorio do Senhor? Da maneira como a gente lida com os nossos negócios, da maneira como a gente honra Jesus com o nosso recurso financeiro, da maneira como a gente trata a esposa, trata filho, trata marido, a maneira como a gente trata as pessoas que nos cercam. Será que com a maneira como a gente constrói a nossa agenda,
nós não estamos negando o senhorio de Cristo? Porque, por mais que você tenha de fato encontrado o Senhor, se a sua intenção é de fazer da sua agenda a prioridade diante dele, a minha e a sua intenção está errada. E como que nós vamos crescer espiritualmente dessa forma? E quarto e último conselho pastoral que eu dou, e fecho com isso. Posso ir até meia-noite, né, pastor? Brincadeira, irmão, já estou terminando. E quarto e último conselho pastoral: a igreja deve ser um ambiente de graça e de reconciliação. Se você estivesse no lugar de Pedro, quando você teve a sua intenção questionada e você foi reprovada, se Jesus encontrasse com você no caminho depois de você negá-lo 3 vezes, como que você se sentiria? Quando você comete aquele pecado que você prometeu para Jesus que você não cometeria mais, como que você se sente depois que você comete determinado pecado? Se sente o quê? Envergonhado. Sim ou não? O interessante do texto que nós lemos de Mateus 26, 31, é que Jesus disse que com aquilo que ele sofreria, todos iriam se escandalizar nele e o abandonarem. Só que ele disse: depois da minha morte e da minha ressurreição, eu irei adiante de vocês para Galiléia. O que isso me fala? Jesus já estava considerando que os discípulos seriam provados e que eles seriam reprovados. E era necessário, diga comigo, era necessário que eles fossem reprovados, porque a intenção deles em andar com Jesus estava errada. A motivação de viver o reino de Deus, ok, só que eles queriam viver o reino de Deus aqui na terra, libertos do imperialismo romano, livres de uma vida de escravidão, porque eles eram tratados como escravos pelos romanos. Mas a maneira como eles queriam que isso acontecesse estava totalmente errada. Então olha bem, era necessário que Jesus frustrasse eles, para que eles pudessem negar a agenda deles, abandonar a agenda deles, para entrar na agenda de Deus. Enquanto eu e vocês, nós não somos confrontados no íntimo do nosso ser, aonde nós podemos dar uma resposta pura e genuína do porquê estamos seguindo ao Senhor, e depois de entendermos as nossas razões egoístas, decidimos abrir mão delas, nós não estamos preparados para a gente poder ir para o próximo nível. Notem, essa igreja que tanto cresceu, onde o Senhor acrescentava aqueles que dia a dia iam sendo salvos, ela foi fundamentada pela doutrina de homens, que um dia esses homens eles foram reprovados. Só que Jesus ele entendia que aquilo fazia parte. Jesus não os julgou, Jesus não os condenou, e quando Jesus ressuscitado apareceu para eles, Jesus não pediu conta: contei com vocês e vocês me deixaram, não. Jesus ele se manifestou para os discípulos e meio que assim, continuando o que eu comecei com vocês, eu preciso ensinar vocês coisas que vocês não entenderiam se eu não tivesse morrido e ressuscitado. E Lucas fala que Jesus passou mais 40 dias explicando para eles nas escrituras o porquê da morte e da ressurreição. Agora fazia sentido. Estão entendendo a construção? Sim ou não? Gente, quando vocês olham para Betim, os campos estão brancos, sim ou não? A questão é, será que o Senhor Jesus ele pode confiar aqueles que estão prontos para serem ceifados, para estarem com vocês, crescendo com vocês, vivendo com vocês? Ou será que nós, como igreja, nós estamos ocupados demais vivendo a nossa própria agenda? Qual é a agenda que eu e você estamos vivendo? A nossa agenda pessoal ou a agenda do Senhor? Decepção com liderança, ela acontece em todo o tempo. Decepção com marido e com esposa acontece em todo o tempo. Decepção com filhos acontece em todo o tempo.
E em todas as pessoas que nós colocamos a nossa expectativa, nós nos decepcionamos. Porque são as nossas expectativas, de coisas que às vezes a gente nem falou para elas que a gente espera isso delas. Só que quando a gente se decepciona, o que fazer com a decepção? Se você de fato ama, se você de fato tem uma aliança, a decepção não tem que te afastar da comunhão, do relacionamento. Se porventura nós estamos frustrados, decepcionados, o nosso coração é aprovado, e a gente de fato responde: estamos aqui por conta de um homem ou nós estamos aqui por conta do Senhor? Porque se nós estamos aqui por conta do Senhor, Senhor, eu entendi, eu tinha uma expectativa humana, mas eu decido abrir mão dela. Qual é o próximo passo, Senhor? Eu vou estar diante de vocês na Galileia, ainda não acabou. Alguns vão nos deixar, alguns vão nos abandonar, porque às vezes o próprio Senhor Jesus vai levá-los, amém, aleluia, glória a Deus. Mas para cada um de nós que estamos aqui, nós temos que reconhecer: o Senhor tem uma história para nós, e nós precisamos, em aliança com Ele, escrever a história que Ele tem para cada um de nós. Sede meus imitadores, Paulo disse, como eu sou de Cristo. Assim os seus pastores e líderes precisam falar para vocês: sejam os nossos imitadores como nós somos de Cristo. Mas a nossa principal referência de senhorio é quem? É o Senhor. E se o Senhor, Ele é compassivo e misericordioso, e Ele entende que a decepção faz parte do processo, assim também a igreja, ela tem que entender que se no momento de luta, de guerra, de batalha, nós somos deixados, abandonados, muitos momentos de crise nos deixaram, pastor. Isso faz parte do processo. E muitos um dia voltam. E a igreja, assim como Jesus, ela tem que estar na Galileia, à frente, pronto para receber aqueles que foram provados e foram reprovados. Entendeu, filho? Nós não estávamos aqui pelo seu ego, estamos aqui por uma causa, que é Cristo. Morreu para si mesmo? Jesus tratou com você? Seu coração está bom agora? Vem cá, vamos chorar junto, vamos crescer junto, porque o nosso futuro no Senhor, Ele é grandioso. A nossa vida com o Senhor, ela é assim. Aleluia. Você recebe essa palavra? Não é uma palavra festiva, aleluia, glória a Deus, estamos comemorando 6 anos, fico muito feliz pela vida de vocês, pelo que vocês estão construindo, amém? E a palavra que eu compartilho com muito temor, com muita responsabilidade, para poder somar com vocês, para conduzi-las a uma estatura de maturidade, para que o Senhor possa confiar a vocês, aqueles que estão prontos para serem ceifados pelo nosso Senhor. Aleluia. Posso fazer uma oração com vocês e devolvo a palavra ao pastor? Fique de pé do seu lugar. Feche seus olhos. O que nós estamos buscando? Qual é o principal e real desejo do nosso coração? Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos essa noite, Pai, conferindo as nossas vidas pela palavra, permitindo que a palavra nos leia, exponha aquilo que está dentro do nosso coração, porque nós temos o desejo, Pai, de servi-lo em espírito e em verdade e com inteireza de coração. A minha oração, meu Deus, por esta casa, por esta igreja, ao qual me foi confiado nesta noite, a oportunidade de compartilhar um dom, compartilhar uma palavra, é que o Senhor possa conduzir essa igreja a um crescimento exponencial, algo que eles jamais imaginaram a respeito, Deus, sobre a vida deles. A minha oração, meu Deus, é que essa igreja possa ser provada e aprovada diante do Senhor, e que aqueles aos quais o Senhor deseja colher neste tempo, o Senhor possa trazer para que possam crescer espiritualmente e somar nesta casa, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero profetizar a revelação do céu sobre esta família espiritual. Eu quero profetizar, meu Deus, a abundância de dons, abundância de prosperidade, ó Deus, suprimento de provisão, ó Pai, de cada necessidade que eles tenham para o cumprimento de um propósito. Que o Senhor, meu Deus, levante homens e mulheres capazes, dispostos, disponíveis,
para que possam, meu Deus, de fato servir ao Senhor neste lugar, em espírito e em verdade. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa renovar as forças, o ânimo, a fé, a força dos pastores dessa casa, meu Deus, para que eles possam escrever a história no Senhor, que o Senhor tem para eles nessa cidade. Meu Deus, eu oro por céus abertos, eu oro por sensibilidade no Espírito para com cada líder desta igreja, que mais do que antes eles possam estar mais sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu Espírito, para entender qual é a agenda do Senhor para esta família, meu Deus, para esta casa, para esta missão. A minha oração é que o Senhor possa conduzi-los, meu Deus, ao cumprimento do Teu propósito. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Feche seus olhos. O Senhor está nos alinhando, queridos. Tivemos há poucos dias no Flame falando sobre maturidade. Talvez você fale assim: nossa, como disse o pastor, queria uma palavra assim, né? Mas isso é alinhamento. Não há crescimento se não tiver alinhamento. Assim como ele disse, recebemos essa palavra? Você pode dizer um amém por isso? Agora eu te convido a fechar os seus olhos. Nós vamos rapidamente adorar o Senhor com essa música. Além de entender tudo o que o Senhor falou, não existe alinhamento sem arrependimento. Qual é a sua agenda? Eu não faço ideia, o pastor Rafael também não faz ideia. Ele liberou uma palavra do Senhor aqui essa noite. Pastor, mas eu descobri que a minha agenda ainda não está tão alinhada, não está tão... O que fazer? Existe um caminho: arrependimento. E se colocar na presença do Senhor. Então feche seus olhos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Feche seus olhos. As minhas mãos, purificar meu coração, que seja tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
sejam todos. Que sejam todos pra ti, ó Deus. Diga a Ele: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Entregue-se a Ele essa noite com toda a sua força. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos dar a oportunidade de nos achegar a Ti. Obrigado porque, independente do nosso erro, da nossa dificuldade, da nossa falta de alinhamento da nossa agenda com a Tua agenda, o Senhor ainda diz: vinde a mim. Obrigado, Espírito Santo, por nos levar esse caminho e nos alinhar ao centro da Tua vontade. Obrigado, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor tem conduzido e tem direcionado. Entendemos isso e queremos aqui, Paizinho, estar andando de acordo à Tua vontade, cumprindo o Teu propósito para essa cidade, para que o Senhor faça através de nós. Queremos fazer parte da história que o Senhor tem para essa cidade, para esse lugar. Que as nossas vidas possam cumprir o propósito para qual foi determinado, para avançar conforme o Teu desejo, conforme o Teu desígnio. Obrigado, Espírito Santo, por nos mostrar e nos alinhar e nos dizer que ainda sim muitas coisas precisamos alinhar. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença que nos convence, pela Tua palavra que alinha os nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, por nos tocar, mesmo às vezes não merecendo. O Senhor nos toca, mas não por um motivo qualquer, não, porque o Teu desejo é nos transformar de dentro para fora. O Teu desejo é transformar as nossas vidas, a viver e a cumprir o Teu propósito.
que nós possamos sim andar alinhado ao centro da tua vontade. Que cada dia mais o Senhor seja revelado a nós. Que não venhamos ter momentos, domingos na tua presença, mas que em todo o tempo nós possamos estar desfrutando da tua presença em todos os lugares, em todos os minutos e segundos. Te honramos, Pai, pela tua presença. Obrigado pela cura que o Senhor liberou. Obrigado pela libertação que o Senhor liberou essa noite. Obrigado pela transformação que o Senhor liberou essa noite. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez. E eu sei que muito mais o Senhor fará. Colocamos a nossa expectativa não em homens, mas em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz? Amanhã temos mais às 19 horas. Gostaria de estar já avisando a você, venha, traga mais um, você que nos visita também, venha. Eu queria agradecer de coração ao pastor Rafael para estar vindo aqui liberar uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que os seus caminhos sejam todos prósperos, guiados pelo Senhor. O Senhor sabe e o Senhor conhece todos os desejos e os desígnios do teu coração, e Ele tem poder para realizar todos quanto você tem buscado e orado. O Senhor conhece todos os dias e todas as palavras que você fala ao levantar com Ele, e Ele diz que Ele está realizando ao seu tempo e ao seu propósito, para honrar ainda mais o Senhor através da sua vida. Em nome de Jesus, quero também encorajá-los a estar adquirindo o livro do pastor, que vocês possam levar essa mensagem, essa palavra, que ela possa ser transformadora e possa trazer ainda mais alinhamento à vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, poder e a glória para todos sempre, sempre. Amém. Ao final do culto, não esqueça de passar ali e deixar o seu nome também. Nós temos lá a cantina também. Passa lá, já faz um lanche abençoado e vamos! Estenda a sua mão direita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que a graça eterna, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Vá em paz!